Olá, meus amados e amadas do signo de Câncer. Vamos ver como será o mês de março para vocês no amor. É uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Câncer. Se você estiver aqui para ver o signo do amado e amada, essa leitura pode estar espelhada. Uma leitura coletiva não ressoa com todos, pegue somente aquilo que ressoar. E vamos ver o que o universo tem para vocês, meus amados e amadas. Lembrando que a primeira parte da leitura é para todos, a segunda parte é para novo amor e a terceira parte para amor do passado. Adaptem as situações, a sua história e vamos lá. A caixa. Sua orientação é divinamente guiada. Ou seja, vocês estão sendo divinamente guiados pela espiritualidade, pelo plano maior. Sacerdotisa, como que está sendo o seu chamado para não dar o passo a liderar? Então aqui é um chamado muito forte, principalmente para quem já está há muito tempo numa caminhada espiritual, esse chamado de sacerdotisa. Eu posso estar falando com pessoas que são sacerdotes, por isso vem esse chamado muito forte. Uau! Então vamos lá, o diabo, a tentação. O diabo fala da parte de sentimentos 3D, né, meu povo? 3D, aonde a gente tem que ficar muito atento às energias, às paixonites, porque a paixonite, ela sempre está ligada muito à energia 3D. O amor verdadeiro, ele é calmo, ele é sereno, ele é tranquilo. A sacerdotisa fala para vocês ficarem atentos à intuição de vocês. A intuição de vocês vai estar extremamente aguçada nesse mês de março. Aqui os enamorados falem, preenche do seu amor próprio. Aqui tem uma tomada de decisão, que pode ser por vocês ou por parte do amado ou amada, que vocês já conhecem ou vão vir conhecer, porque tem um mago, uma nova iniciativa, alguém tendo uma iniciativa na sua vida amorosa, que pode partir de vocês, ou dos futuros amados e amadas para o novo amor, ou do alecrim dourado, o ser divino ou a ser divina, meus amados. Então vamos lá. Para novo amor, como que está a energia desse mês de março? O imperador. O imperador fala muito de assumir o seu poder, assumir o seu caminho, o direcionamento que vocês estão sendo guiados para fazer essa transformação, essas transformações mesmo no amor, na sua vida de forma geral. É uma caminhada, né? A caminhada para benefício, meus amados, de vocês. É estruturando, reestruturando a sua vida amorosa. Passado por muitas coisas, eu sinto muito forte. Vocês passando por muitas situações, das quais muitos de vocês não querem nem lembrar. Então olhe como aquele aprendizado, o pendurado, é um enforcado, né? Vocês se libertando de um estágio de estagnação, mas pede um pouco ainda de paciência, porque o eremita, olha a chave, a pessoa certa está chegando, ou vocês já estão conhecendo, mas eu vejo que vocês ainda estão no processo de solitude, cuidando de vocês e tendo a paciência necessária para realmente colher um relacionamento saudável, maduro, onde duas pessoas vão se amar, e não é historinha de contos de fadas, não, exige paciência para encontrar um grande amor, paciência para viver uma nova realização. E o mundo marca um novo início na vida de vocês. Aqui pode ter viagens, pode ser que vocês conheçam através de viagens, e também a finalização dos sofrimentos gerados por terceiros, principalmente para quem entrou numa relação tóxica. 4 de espada invertido, ou seja, aquele momento de estagnação, algo começa a fluir. 3 para 4, há um movimento aí, um início de novo ciclo, após vocês encerrarem alguma dor e sofrimento. Com esse louco, dando um salto de fé e começando uma nova jornada em busca de um novo amor.
A torre invertida, ou seja, é um amor para quem eu estou acessando que vem para ficar. Mas é como se vocês não tiverem 9 de ouros invertido, vocês ainda não estão maduros o suficiente. Primeiro vocês precisam sair de uma energia. 5 de ouros fala de miséria, migalha. Vocês precisam sair desta energia, dessa estagnação, aonde a temperança fala paciência, equilíbrio, para que vocês consigam perseverar num relacionamento. Às vezes alguém aí fica frustrado, esse pajem, de às vezes a comunicação com alguém que vocês estejam conhecendo ainda não está fluindo como vocês gostariam. Tenham paciência. Rainha de espada ou rei de espada, aquário, gêmeos ou libra. É aqui de vocês estruturar a sua vida. Estruturando a sua vida, a dúvida sana. Aí vocês entendem que vocês estão em equilíbrio para iniciar esse novo amor. E aí o amor surge. Vocês estão entendendo? Eles estão contando uma história. Aí esse amor surge na vida de vocês e vocês vão conhecer ele ou ela em um local público, ou esse namoro, esse relacionamento se tornará público rápido. E aqui é um imperador de novo. Gente, alguém... Aqui pode ser uma figura pública, não sei para quem é, veio muito forte porque o 6 de paus e o imperador pode ser alguém que é uma figura pública no meio social de vocês, é uma pessoa que tem carisma, aqui tá muito claro, gente, para alguém aqui é famoso, eu não sei quem é. Veio muito forte, eu hesitei em falar isso, mas alguém, essa pessoa é famoso, famosa no seu trabalho, no mundo social que vocês vivem. E de repente vocês ficam assim, nossa, será? Meus amados. Ó, o reinado. Eu adoro essa carta do oráculo da Rosa Caveira. Mediante a todas as dificuldades que vocês passaram e enfrentaram na sua vida amorosa, principalmente para quem se relacionou com narcisistas, relacionamentos tóxicos, vocês vão viver uma história de amor com alguém muito forte, mas que não vai usar dessa fortaleza para diminuir vocês. Só saiam da melancolia, da tristeza, levantem essa cabeça e vão ser felizes. É isso, ó, viagem e mudança de vida. Pode ser que essa pessoa more fora do país ou estados. A consulente, que é vocês, o consulente, confirma. Ou vocês vão conhecer de uma viagem a trabalho, uma viagem a negócios, uma viagem de turismo mesmo. Mas essa pessoa é em um lugar público, gente. Aqui é um local público que a pessoa pode ser famosa aqui. Não sei para quem é, meus amados. No meio social de vocês. Eu não tô dizendo que essa pessoa tá na mídia social, tá certo? Sua vida amorosa sofre influência da sua religião e seu caminho. Uau! Espiritualidade trazendo o imperador aí para a vida de vocês, a imperatriz. Vamos ver o que mais. E aí isso leva um pouco de dúvida. A pessoa pode ser famosa, eles estão falando aqui, no meio social, espiritual que vocês vivem, no mundo de negócios que vocês vivem. É uma pessoa que chama atenção. Uma pessoa que é bem visível socialmente, é isso. Abundância, meus amados, abundância reinando na vida de vocês. Uau! Agora vamos dar uma olhada para amor do passado. Como que está essa situação de triângulo amoroso energético? Meus amados, quando eu falo triângulo amoroso energético, pode ser N situações. N situações. Pode ser família, pode ser amigos, colegas, pode ser uma outra pessoa. Adaptem a situação de vocês. Eu vejo que o mundo ainda é muito cheio de julgamento. E é bíblico, né?
Não julgueis para não ser julgado, mas todo mundo esquece isso. O mundo fala de finalização de um ciclo. Vocês estão prestes a finalizar esse ciclo. Ou pode ser esse ciclo de afastamento, ou é a tomada de decisão, eu vou viver, vou amadurecer, e o que tiver que ser, será. Literalmente isso. Vamos ver o que mais. O Hierophante, o Papa, a espiritualidade está muito forte nas leituras dessa semana. O Papa fala da espiritualidade, fala com a sacerdotisa, é um casal espiritual. O Rei de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, pode ser o amado e amada, o alecrim dourado, que seja desse signo. 4 de Terra, ele fala de um apego. De repente, o que ainda acontece que o divino masculino não desapegou da situação? Tem um certo apego, que pode ser a uma estrutura, a este relacionamento atual que eles estão. Pode ser uma questão financeira, status. Caiu muito terra, né? Apegos a bens materiais, a uma forma de estrutura. E aí é um aprendizado para o divino entender que não é só disso que se vive uma relação. 9 de espada. Divinas femininas, eu vejo vocês parando de sofrer para com o divino masculino. Deixando de sofrer. 4 de ouros. A divina feminina aqui, ela está no processo de desapego do divino masculino. E o divino masculino às vezes age como um rei de espada. Aquário, Gêmeos e Libra, muito forte. Às vezes o rei, para quem conversa com esse amado e amada, tem momentos que vocês sentem que esse rapaz ou essa moça adapta a situação de vocês, de certa forma age de uma certa manipulação, fica levando em banho-maria. Ao mesmo tempo, essa pessoa no passado foi frio, ao romper com vocês houve uma frieza do alecrim dourado, do amado e amada. E agora eu sinto muito forte o divino masculino, o alecrim dourado, num momento de reflexão, ponderando as situações. Vocês vão ficar sabendo. E aí vocês vão entender que tudo é um processo divino. E as coisas estão se desenrolando, mesmo que vocês não percebam. Eu vou dar continuidade à leitura de aprofundamento na leitura do canal 2, Sintonia do Amor. É isso, peço que curtam, compartilhem, inscrevam no canal, deixe seus comentários. Gratidão ao universo, a minha agenda de março está aberta.